Gente, tudo bem? Hoje, no primeiro momento desta aula, dia 22 de abril, nós vamos fazer a correção dos exercícios da página 114 e 115. Os números que foram solicitados foi o número 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16 e 17. Se por um acaso você precisa de alguma questão e não me avisou, não tem problema. Me avisa, manda nos comentários particulares, tá? Que eu tiro uma foto do meu caderno, gravo um áudio, alguma coisa eu faço e lhe mando a correção, para que vocês tenham tudo certinho no caderno. Hoje, pessoal, no final dessa aula nós vamos marcar a avaliação. E sempre é muito importante ter tudo completo e corrigido nos seus cadernos, porque um dos lugares mais fáceis de maior de segurança, tá? São os cadernos de vocês. Por quê? Porque lá neles são os professores que muitas vezes passam as informações, os professores fazem as correções, mas depende de vocês estarem colocando esses cadernos em dia, tá? Eu sempre estou solicitando que vocês me enviem fotos e isso faz com que eu consiga perceber que todos, na grande maioria, estão deixando tudo em dia. Mas agora é a hora de continuar fazendo isso, ok? Então vamos lá. Gente, vou começar corrigindo a questão número 5, tá? A questão número 5 diz assim: determine os divisores de letra A, 14 que não são divisores de 35. Primeira coisa, eu preciso saber quem são os divisores de 14, quem são os divisores de 35, para depois começar a responder as letras A, B e C. Então vamos lá. Gente, você sabe que tem várias maneiras de nós fazermos os divisores, mas uma das mais fáceis é nós fazermos a multiplicação dos... Então, 1 vezes 14, 14. 2 vezes 7, 14. 3 não dá, 4 não dá, 5 não dá, 6 não dá, 7 já está aqui. Então, divisores de 14 serão 1, 2, 7 e 14. Agora, vamos fazer os divisores de 35. 1 vezes 35, 35. 2 não dá, porque 35 não termina em par. 3 mais 5, 8. Também não dá. 4 não dá. 5 vezes 7, 35. 6 não dá. O 7 já está aqui. Então, já estamos com os divisores do 35 também, que são o 1, o 5, o 7 e o 35. Ok, agora a gente consegue responder as alternativas. Vamos então, partiu. Letra A. Letra A, 14. Determine os divisores de 14 que não são divisores de 35. Quem são os de 14 que não apareceram no 35? O 2, o 7 e o 14. Isso está certo? Não. Por quê? Porque o 7 apareceu. Deixa eu arrumar esse E aqui, bonitinho. Então, quem são os números que não apareceram, que estão aqui, mas que não apareceram aqui? O 2, o 1 apareceu, não dá. O 2, então já vou colocar 2. O 7 apareceu. O 2 e o 14, porque o 14 não apareceu. Letra B. Os divisores de 35 que não são divisores de 14. Agora é o contrário, é os que apareceram aqui que não estão aqui. O 1 apareceu aqui, não dá. O 5 não apareceu, então dá. O 7 apareceu, então não dá. 35 não apareceu, então 5 e 35. Oba, mais uma está pronto. Letra C. 14 que são também divisores de 35. Esse que são também, hashtag dica da Prof. Sá. Esse que são também significa os comuns, o que estão no 14 e também estão no 35, tá? Vamos olhar aqui, ó. Quem nós temos em comum? O 1
e o 7. O 5 não aparece aqui, o 35 não aparece aqui. O 2 não aparece aqui, o 14 não aparece aqui. Então, nós temos o 1 e o 7. Esses são os comuns, ok, galera? Então, na letra A, 2 e 14, na B, 5 e 35 e na C, 1 e 7. Precisava colocar entre chaves? Não, se vocês escreveram só 2 e 14, 1 e 7 e 5 e 35, está ok. Número 6. Qual é a idade de Janete? A minha idade corresponde ao maior divisor de 60, sem ser o 60. Então, o que a gente percebe que a gente vai ter que fazer nesta questão? Descobrir a idade de Janete. E qual é a dica que a gente tem para descobrir a idade da Janete? Que ela tem uma idade que é divisor de 60. E é o maior divisor de 60, sem ser o próprio 60. Então, de todos os divisores, a gente vai pegar o maior sem ser o 60. Galerinha, divisores de 60, nós vamos fazer agora, vocês vão ver que tem vários. Então, a questão precisa especificar qual dos divisores. Nesse caso, o maior, mas o maior sem ser o próprio 60. Vamos lá. Vamos fazer pelos fatores, porque é mais fácil. Por que, gente? Por que eu sempre digo que pelos fatores é mais fácil? Porque pelos fatores vocês não esquecem ninguém. Se vocês começarem já logo de cara a fazer os divisores de 60 aqui, também dá certo. Só que fazer aqui, vocês na maior parte das vezes esquecem algum número. O erro sempre é esse nos divisores. Vocês acabam esquecendo. Não é que vocês fizeram errado, mas vocês esqueceram, tá? Então, para evitar, depois que a prof começou a trabalhar com o 6º ano e observar que esse era o mesmo erro que indiferente da turma acontecia, eu busquei outras maneiras de fazer vocês não esquecerem. E essa é uma das maneiras que mais funcionam. Então, 1 vezes 60, 60. 2 vezes quanto? Metade de 60, 60 dividido por 2, 30. Dá por 3, 3 vezes 20. Dá por 4? Dá 60 vezes 4 vezes 15, que dá 60. 5 termina em 0, então dá para dividir. 5 vezes quem? 5 vezes quanto? 5 vezes... E aí, quem vocês acham que vai dar? Vamos pensar. 5 vezes quanto? 5 vezes 12. 6 vezes 10. O 11 não dá certo. 6 vezes 10, 60. 7 não dá. 8 não dá. 9 não dá. 10 já está aqui. Então, já fizemos a voltinha. Estamos com todos. Então, quem são os divisores? Na ordem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 e 60. Estamos prontos? Não estamos prontos. Por quê? Porque a questão pediu a idade de Janete. O que dizia? Dos divisores de 60, a idade da Janete é o maior número sem ser o 60. Então, vamos ignorar o 60. Depois do 60, o próximo antes do 60 é o 30. Então, a Janete tem 30 anos. Está respondida a questão número 6. Questão número 8. Escreva os 6 primeiros múltiplos naturais de 15. Os 6 primeiros múltiplos a gente vai pulando, multiplicando ou somando.
naturais. Lembra do conjunto dos números naturais? Então, nós estamos trabalhando com os números naturais. Só que pra gente já é muito natural esses números. A gente já está acostumado a usar esses números. Então, a gente acaba esquecendo que os números que vocês estão trabalhando agora, no 6º ano até hoje, são os números naturais, tá? Então, vamos lá. Está pedindo a questão número 8, está pedindo os múltiplos de 15. Lembram que eu disse pra vocês que os múltiplos são infinitos? Que a gente tem que usar reticências? E vocês lembram que eu disse naquele vídeo de explicações, que eu usei a TV, que a gente muitas vezes teria especificado pela questão, a questão solicitaria quantos múltiplos vocês precisam colocar? Então, nesse caso, está especificando. Como são infinitos, eu só quero 6. Começamos pelo... E quais 6? Quaisquer 6? Não, os 6 primeiros. O primeiro, então, 0. Depois, de quem nós estamos falando? Dos múltiplos de 15. Depois disso, eu posso fazer 0 vezes 15, 1 vezes 15 e assim por diante. Ou então, eu posso ir somando de 15 em 15. 15 mais 15, 30. 30 mais 15, 45. 45 mais 15, faz o cálculo. 45 mais 15, 10, sobe 1, 4, 5, 6, 60. Quantos múltiplos a gente já tem? 1, 2, 3, 4, 5. Falta mais um, então eu posso trocar essa vírgula por E. 60 mais 15, 75. E aqui nós temos os 6 primeiros múltiplos de 15. Vocês poderiam também ter feito pela multiplicação ou como a gente fez somando de 15 em 15. Cada um, meus amores, faz da maneira que mais fácil entende, ok? Vocês já sabem, hein? Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Questão de número 9. Questão de número 9. Qual é o maior múltiplo de 13 menor que 300? Não sei. Mas então, como a gente vai fazer? Ah, professora, vamos fazer todos os múltiplos de 13 até chegar no 300. Daí a gente para e vê o último. Tá? Pode ser. É uma das maneiras. Mas é uma das maneiras com mais cálculos que vocês terão. Então, qual é a outra maneira? Tá dizendo o seguinte. Qual é o maior múltiplo de 13 menor que 300? Ou seja, múltiplos de 13. Tem vários. Eu quero o último antes de chegar no número 300. Gente, então como eu estava dizendo, meu 4 começou a despencar aqui, tive que ajeitar. Mas, como eu estava dizendo, o que está pedindo a questão ali? Está pedindo que vocês façam os múltiplos de 13, né? 0, 13, nananã. E a gente pegue o último antes de chegar no 300. O último antes que o próximo seja o 300. Como eu posso fazer isso da maneira mais rápida sem ir 0, 13, 26, 39 e assim por diante? Fazendo 300 dividido por 13. Dá 2 vezes 26, sobrou 4. Desce o 0, 3 vezes 39, sobrou 1. O que está dizendo então? Que para o 300 não ser divisível por 13 é porque está restando 1. Tem 1 a mais. Se tivesse 1 a menos, 300 seria divisível por 13. Isso significa que 300 não é divisível por 13, que o último número antes do 300 vai ser 300 menos 1. 299. Se vocês fizerem os múltiplos de 13, 0, 13, 26, 39 e assim por diante, vocês vão chegar no 299
E depois do 299 vem quem? É só fazer 299 mais 13. 12, sobe 1. 11, sobe 1. 312. O que a gente sabe, meus amores? Que o 299 é o último número antes da gente começar a escrever 300 e alguma coisa. E pedia o maior número antes do 300. Eu sou o 300. Eu quero o último aqui, ó. O mais alto antes do 300. E nesse caso é o número 299. Eu usei fazer um atalho. Por que um atalho? Porque a maneira mais tradicional é vocês fazerem 0, 13, 26, 39 e assim por diante. O que a gente fez? A gente fez um atalho, a gente deu uma puladinha e chegamos direto no 299. Fazendo o quê? 300 dividido por 13. Porque o que a gente queria saber? Se o 300 era número divisível por 13. Vamos fazer uma suposição. Se tivesse dado exato a nossa conta e o 300 fosse divisível pelo 13, o que vocês fariam para descobrir o último número antes do 300? 300 menos 13. Se o 300 fosse divisível pelo 13 e eu pedisse para vocês o primeiro número depois do 300, o que vocês fariam? 300 mais 13. Só que o maior problema foi que o 13 não é divisível. Então a gente teve que subtrair justamente o resto para saber aquele número que é divisível por 13. E se eu quisesse saber o primeiro número depois do 300 que fosse divisível por 13, então, se eu quisesse saber o primeiro número depois do 300, nessa situação aqui, o que a gente faria? A gente subtrairia o 1 para chegar no 299 e saber que 299 é um múltiplo de 13. Por quê? Porque 299 dá para dividir por 13 e não sobra resto. E daí o que nós faríamos? Nós faríamos o que eu montei aqui para vocês verem. 299 mais 13, que deu 312. Então, depois do 299, o primeiro múltiplo de 13 é o 312. Tá, gente? Isso tudo foi suposições. Mas nesse caso aqui, na questão de número 9, só pedia o último número antes de esbarrar no 300, antes de dar de cara com 300. Para facilitar a nossa vida, a gente pegou um atalho, fez 300 dividido por 13, deu 23, sobrou 1. Se eu tirar esse 1 que está sobrando, que está de resto ali, eu sei o número que é divisível por 13. E foi isso que a gente fez. 300 menos 1, 299. Se você está inseguro, faça a prova real. 299 dividido por 13. Vai dar exato, ok? Agora eu vou apagar o quadro, já retorno para a gente continuar a correção da questão de número 10. Questão de número 10. Na Olimpíada de Matemática da escola onde estudo, cada grupo apresenta desafios ao grupo adversário. Veja se consegue resolvê-los. Vamos fazer de conta que nós estamos disputando, né, jogando com uma outra escola da rede sinodal. E a gente tem que resolver essas questões. Vamos lá então ver o que cada questão exige. Letra A. Qual o menor número natural que é múltiplo de 2 e maior que 200? Múltiplo de 2 tem vários, inclusive o 200. Por quê? Porque o 200 é par, significa que é divisível por 2. Se é divisível por 2, significa, se 200 é divisível por 2, significa que 200 é múltiplo de 2. A questão pede o quê? O maior que 200. Qual o menor número natural que é múltiplo de 2 maior que 200? Ou seja, o que essa questão está pedindo? O que a sua interpretação tem que conseguir? Que eu quero, depois do 200, o primeiro número. Porque depois do 200 existem milhões de números, infinitos números que são múltiplos de 2. Mas eu não quero qualquer um. Eu quero o menor depois do 200, ou seja, o primeiro depois do 200.
Se eu tô fazendo múltiplos de 2, eu tô indo de 2 em 2, concorda comigo? Então, se eu tô indo de 2 em 2 e eu cheguei no 200, o próximo é o 202. Depois vai ser quem? O 204. Sempre somando de 2 em 2. E assim sucessivamente. E o que eu acabei de descobrir? Que a resposta da letra A é o 202. O primeiro número depois do 200. Letra B. O que é o que é? Um número natural divisível por 2 e por 3, maior que 30 e menor que 40. O que eu sei? Que para ser múltiplo de 2 e 3, né, ou para ser divisível de 2 e 3, o que precisa para o 2 ser número par? Para o 3, a soma dos algarismos ser divisível por 3. Então, pessoal, eu já sei que aqui, ó, entre 30 e 40, eu não vou pegar todo mundo. Eu não vou ter 10 opções, porque está dizendo que é divisível por 2. Então, necessariamente, tem que ser os números pares. Oba, agora eu já tenho, de 10, eu só tenho 4 opções. Qual é a outra característica? Ser divisível por 3. 3 mais 2, 5. 5 não é divisível por 3, 32 também não será. 3 mais 4, 7. Não é divisível, o 7 não é divisível por 3, 34 não será. 3 mais 6, 9. 9 é divisível por 3, 36 também será. Fazendo a prova real, 3 mais 8, 11. 11 não é divisível por 3, portanto, o número que está entre 30 e 40, divisível por 2 e por 3, é o 36. C. Tô mostrando meu livro. Parabéns! C. Você sabe dizer quais números naturais menores que 8 são múltiplos de 2 e de 4 ao mesmo tempo? O que a gente vai fazer? Primeira coisa, vocês vão fazer os múltiplos de 2. Os múltiplos de 2 até quando? Infinitamente? Não. Ali disse menores que 8. Então, no máximo, até chegar no 8. E não pode considerar o 8. 0, 2, 4, 6, 8. O que eu sei? Que o 8 eu não posso levar em consideração. Eram os múltiplos de 2 e os múltiplos de 4 ao mesmo tempo. Então, vamos agora fazer os múltiplos de 4. Como a gente vai fazendo os múltiplos? Ou vocês fazem 0 vezes 4, 1 vezes 4, pega o 4 e faz a multiplicação pela sucessão dos números naturais. Ou então, a gente vai somando de 4 em 4. 0, 4. 4 mais 4, 8. Posso continuar? Não. Por quê? Porque dizia menores. O que eu fiz? Menores que 8. O que eu fiz aqui? 0. 0 mais 2, 2. 2 mais 2, 4. 4 mais 2, 6. 6 mais 2, 8. Agora eu consigo responder a questão C da número 10. Você sabe me dizer quais números naturais menores que 8 são múltiplos de 2 e de 8 ao mesmo tempo? Ou seja, ao mesmo tempo é o mesmo que ser comum. Ó, mais uma dica, hashtag dica da Profissá. E agora não vai aparecer escrito na tela, para que você esteja me ouvindo e prestando atenção. Então, meus amores, ser ao mesmo tempo ou ser comum é o mesmo, é a mesma coisa. São iguais essas duas afirmações. Então, eu tenho que ver o que eu tenho aqui, que também aparece aqui. Múltiplos de 2 e de 4, quem são? 0, 2 só aparece aqui, não aparece aqui, não dá. 4, oba, o 0, né, que a gente já fez. 6 só aparece aqui. Posso botar o 8? Não. Por que o 8 também não entra aqui? Porque pediu os números menores que 8. Então, aqui a gente vai trocar essa vírgula por E. Quem são os múltiplos de 2 e de 4 ao mesmo tempo? 0 e 4. Letra D. Qual
é o maior resto possível em uma divisão por 5? Gente, vocês percebam que essas questões de múltiplos e divisores usam muito raciocínio, então tem que se esforçar o máximo que puder, ok? Que der. Olha só, tá perdendo o maior resto possível de uma divisão por 5. Primeira coisa, se eu fizer 5 dividido por 5, vai dar uma vez e não vai sobrar resto. Posso tentar 4 dividido por 5? Não, porque 4 é menor, não dá para dividir. Não dá uma divisão exata. Então eu vou tentar o 6. Uma vez, 5, sobrou 1. Vou tentar o 7. Vamos fazer todas as tentativas para descobrir qual é o maior resto possível. Uma vez, 8. Uma vez, 9. Uma vez, 4. Se eu fizer 10, vai dar 2 vezes e não vai sobrar nada. Se eu tentar o 11, 5 vezes, 2 vezes, 10, sobrou. Vamos lá, repetindo. 10 dividido por 5, 2, sobrou 0. 11 dividido por 5, 10, 2 vezes 10, sobrou 1. 12 dividido por 5, 2 vezes, sobrou 2. 13 dividido por 5, 2 vezes, sobrou 3. E o que a gente consegue ver? Que a sequência se repete. 0, 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3. O próximo vai dar 4. E vai ser sempre assim, porque vai dar vai sobrar resto 1, resto 2, resto 3, resto 4. Depois vai dar resto 0, uma divisão exata, de 5 em 5, tá? Então, o maior resto possível é o resto 4. Esse é o maior resto que a gente pode ter em qualquer divisão por 5, tá? Agora, nós vamos para a questão de número... letra E. Será que vocês me enxergam aqui? Vamos ver. Vocês me enxergam? Então vamos utilizar. Vocês me enxergam aqui? Então vamos lá. Letra E. Escreva 2 números naturais menores que 500 e múltiplos de 2 e de 3, múltiplos de 2 e de 3, cada um com 3 algarismos iguais. Posso começar pelo 0, 0, 0? Não. Por quê? Porque 0, 0, 0 é o mesmo que 0. Não tem 3 algarismos iguais. Se eu pegar 1, 1, 1, dá. 2, 2, 2, dá. 3, 3, 3, dá. 4, 4, 4, dá. 5, 5, 5, opa, olha aqui, uma informação que a gente anotou aqui. Ali pediu menores que 500, tá? Então já sei, são esses aqui. Será que são todos esses? Não sei. Vamos pensar, o que mais o problema solicitou? Que fosse múltiplo de 2 e de 3 ao mesmo tempo. E a gente aprendeu que ser múltiplo é o mesmo que ser divisível. Então, se for múltiplo de 2, tem que ser divisível por 2. Para ser divisível por 2, tem que terminar em número par. Então, eu já consigo ignorar o 111, o 333. Agora, eu só tenho duas opções. 222, 444. Vamos ver se essas duas opções dá para ser divisível por 3. 2 mais 2, 4. 4 mais 2, 6. Oba, dá. 4 mais 4, 8. 8 mais 4, 12. Oba, dá também. Então, o que a gente sabe? Que os dois números menores que 500, múltiplos de 2 e de 3 ao mesmo tempo, e que tenha 3 algarismos iguais, são os números 222, 444. Ok? Qualquer dúvida você já sabe, deixa aqui nos comentários. 13. Entre os múltiplos comuns de 3 e 5, que você achou, qual é o menor deles diferente de 0? Na número 12, vocês fizeram, né, os múltiplos de 3 e de 5. Como não precisamos a correção da 12, vamos resolver tudo isso na 13. Tá pedindo, então,
Entre os múltiplos de 13 e de 5 que nós encontramos, qual é o menor deles diferente de 0? Ou seja, qual é o menor diferente do 0 que está nos múltiplos de 3 e nos múltiplos de 5? Vamos lá, primeira coisa, múltiplos de 3. Vou ficar fazendo infinitamente? Não. Por quê? Porque na questão 12 pediu que a gente fizesse os múltiplos comuns de 13 e de 5 menores que 30. E daí agora na 13 tá dizendo assim, ó. Entre os múltiplos os múltiplos comuns que você achou, né? A gente não achou nada ainda, porque a gente tá só na 13, a gente não fez a 12. Então, eu vou fazer todos os múltiplos de 13 e 5 até chegar no 12. Porque a questão número 12 pediu os múltiplos menores que 30. Então, vamos lá. 0, 3, 6... E como a professora está fazendo isso? De 3 em 3. 0 mais 3, 3. 3 mais 3, 6. 6 mais 3, 9. 9 mais 3, 9. 10, 11, 12. 12, 13, 14, 15. 12 mais 3, 15. 15 mais 3, 18. 18 mais 3, 21. 21 mais 3, 24. 24 mais 3, 27. 27 mais 3, 30. Menores que 30, então o 30 não entra. Múltiplos de 5. 0, 5, 10, 15. 15 mais 5, 20. 20 mais 5, 25. 25 mais 5, 30. E oba, já acabamos. O 5 é bem mais rápido. Lembrando, menores que 30, o 5 não entra. Aí tá dizendo o seguinte, na 13. Entre os múltiplos comuns de 13 e 5 que você achou. Lembrando, isso foi respondido na 12. Vocês fizeram na questão número 12 os múltiplos de 3 e 5. E lá dizia os múltiplos de 3 e 5 menores que 30. Então a gente só fez até o 30. Mas como eu precisava disso para a questão número 13, fizemos aqui. Agora conseguimos responder o que a 13 solicita. Ela solicita que a gente diga qual é o menor deles diferente de 0. Primeira coisa, eu tenho que fazer os comuns de 3 e 5. Isso também foi uma parte da questão de número 12. Múltiplos de 3 e 5. 0. 3 e 5 não dá. 6 e 10 não dá. 9 não dá. 12 não dá. Por que não dá? Porque 12 só tem aqui, não aparece aqui. 15 apareceu nos dois. Depois, 20 não aparece aqui, 18 não aparece aqui, 21, 24, 27, ninguém aparece aqui. E o próximo seria o 30. Ok. Então, entre os comuns 0 e 15, quem é o menor deles sem ser o 0? O próprio 15. E essa é a resposta da número 13. Questão 14. É fácil saber quando um ano é bissexto, ou seja, fevereiro tem 29 dias. É só verificar se o ano é dado por um número divisível por 4, ou no caso dos anos terminados em 00, se o número é divisível por 400. Veja, por exemplo, o calendário abaixo. Fevereiro, no calendário abaixo, tem 29 dias. Letra A. Escreva quais dos anos a seguir são bissextos, ou seja, quais dos anos que estão naqueles retângulos azuis que terminam em números divisíveis por 4. 2001 não dá. 2008 dá. Por quê, gente? Por que 2008 dá? Porque 08 é divisível por 4. 2020 também dá. Porque 20 dividido por 4 dá certo. 2050, não dá. 2034, não dá. Porque 34 não dá para dividir por 4. 3.000 não é divisível por 400. Então, na letra A, os únicos números que são anos bissextos que apareceram ali é o 2008 e o 2020. Letra B.
A década de 1990, que vai do 1990 até 1999, lembrando que década vem de 10. Teve quantos anos bissextos? Vamos pensar, de 1990 a 1994. Quais foram os anos bissextos? Foi os anos de 1992 e 1996. 90, vamos pensar. 1990, 90 não dá para dividir por 4. 91 não dá para dividir por 4. 92 deu. 93, 94 não dá. 96 dá. 97, 98, 99 não dá. Inclusive, era só a gente contar de 4 em 4. Se eu sei que 92 deu, mais 4 anos, 92, 93, 92, 93, 94, 95, 96. Então, o próximo é 96. Do 96 mais 4 vai dar o ano de 2000, que não entra nessa década, tá? Respondendo a pergunta, teve quantos anos bissextos essa década? Teve 2. E essa é a resposta da letra B. C. Escreva os anos bissextos das últimas 2 décadas. O que você observa sobre a ocorrência deles? As últimas 2 décadas, nós temos a década de 2000 e nós temos a década das últimas décadas. A penúltima, de 2000 a 2010. A última, de 2010 a 2020. Inclusive, meus amores, 2020 finaliza uma década e a partir do ano que vem iniciamos uma outra década. Então, vamos pensar, 2000. 2000 é um ano bissexto, porque terminou em 00. Quais serão os próximos anos bissextos? O que a gente sabe sobre os anos bissextos? Acontecem de 4 em 4. Então é fácil. 2000 mais 4, 2004. 2004 mais 4, 2008. 2008 mais 4, 2012. Já acabou essa década. Década de 2010 a 2020. Sei que a última década, que é o último ano que foi bissexto, foi 2008. 2008 mais 4, 2012. Então 2012 é um ano bissexto. 12 mais 4, 16. 2016. E por último, 2016 mais 4, 2020, que é o ano que estamos agora, né? E a gente sabe, então, que de 4 em 4 anos nós temos um ano bissexto, e o ano para ser bissexto, ele tem que terminar os 2 últimos dígitos divisível por 4, ou em 00. Então, gente, nós temos os anos bissextos 2000, 2004, 2008, 2012, 2016 e o próprio 2020. E daí tá perguntando, o que você observa sobre a ocorrência deles? Nós observamos que os anos bissextos acontecem de 4 em 4 anos. Ok? Alguma dúvida? Me pergunta, deixa nos comentários. A questão de número 15, primeira coisa, aparece assim, ó, entre parênteses, OBM. Isso significa Olimpíada de Matemática, tá? Sara foi escrevendo nas casas de um tabuleiro 95 por 95 os múltiplos positivos de 4. Ou seja, ela foi de 4 em 4. Em ordem crescente, do menor para o maior, conforme a figura abaixo. Pessoal, na figura abaixo vocês têm mais detalhes. Eu já fiz mais direto aqui pra gente não ocupar muito espaço no quadro, que não é mais tão pequeno, agora já é um pouquinho maior, mas ainda assim não é grande, né? O número que Sara escreveu onde se encontra a letra U é, e daí a gente precisa descobrir. Olha só, tem várias coisas que a gente precisa observar. Primeiro, disse que era um tabuleiro de 95 por 95, ou seja, 95 quadradinhos no comprimento e 95 quadradinhos na largura, tá? 95 aqui
e 95 aqui. E não foi de 1 em 1 que ela escreveu, foi de 4 em 4. Múltiplos de 4. E eu quero saber o último aqui, ó. Quanto que vale o último quadradinho do tabuleiro? Vocês, um tempo atrás, aprenderam, lá nas operações de multiplicação, daquele exemplo da sala de cinema, vocês lembram? Que se eu quero saber quantas cadeiras tem numa sala de cinema, se eu pegar o número de cadeiras que nós temos aqui e multiplicar, fazer vezes o número de cadeiras que nós temos assim, eu sei o número total de cadeiras nessa sala. Vocês lembram disso? Pois bem, isso vai ser útil agora. Se eu fizer 95 vezes 95, 95 vezes 95, eu vou saber qual é o último número aqui, ou seja, quantos quadradinhos nós temos. Vamos lá. 25, sobe 2. 45 mais 2, 47. 9 vezes 5, 45. Subiu 4. 9 vezes 9, 81. Mais 4, 85. 5, 12, sobe 1. 9 mais 1, 10. Sobe 1, 9. E tá pronto? Não, meus amores. Um detalhe muito importante. A gente descobriu que aqui o número é 9025 se a menina que escreveu, a Sara, não tivesse escrito de 4 em 4. Isso aqui seria somente a quantidade de quadradinhos. Só que em cada quadradinho, ela botou de 4 em 4 balas. Então, o que eu tenho que fazer ainda? 9025 vezes 4. 20, sobe 2. 8 mais 2, 10, sobe 1. 4 vezes 0, 0, mais 1, 1. 9 vezes 4, 36. 36.100. Agora sim, a Sara fez um tabuleiro 95 por 95 que tem 9.025 quadradinhos. Mas a questão não é só isso. Ela fez um tabuleiro com 9.025 quadradinhos, mas em cada quadradinho ela foi pulando de 4 em 4. Ela numerou esses quadradinhos e ela não começou essa numeração 1, 2, 3 até chegar no 9.025. Ela começou 4, 8, 12 e assim por diante. Então, a numeração que ela chegou lá no final, aqui no número U, que não é o 9.025, mas é o 36.100. Alternativa letra C. E outra coisa, galera, se vocês fossem marcar a alternativa, vocês veriam que não tem nenhuma alternativa com 9.025. Então, não poderia ser 9.025, estaria faltando alguma coisinha, que era a multiplicação por 4. Belezinha? Então tá, qualquer dúvida, perguntem. Gente, a questão número 16. Criei um bem rapidinho aqui, né? Não usei régua nem nada, mas dá pra entender. Primeira coisa, vocês precisam ver que tem quadradinhos numerados. Então, não é em qualquer lugar que a gente vai preencher qualquer número. A gente vai seguir as instruções, tá? Na horizontal e na vertical, preenchendo exatamente no número do quadradinho. Por exemplo, ali, horizontais, número 1. Múltiplo de 2 e de 3 menor que 10. Eu vou colocar a resposta no quadradinho número 1, que está aqui. Gente, o que vocês tinham que fazer? Copiar o diagrama em seus cadernos e daí completar. Dizia para completar com um colega. A gente, no caso, completou com as nossas famílias, tá? Vamos lá, então, gente. Nós vamos responder literalmente todos nessa ordem? Não, a gente vai ir respondendo conforme facilita a nossa vida. Porque uma resposta vai encaixando na outra, tá? Às vezes, a gente não vai saber responder. Então, a gente vai responder as outras e depois vai voltar naquela. Vamos lá. Número 1. Múltiplo de 2 e de 3 menor que 10. Quem é o número que é múltiplo de 2 e que também é de 3 menor que 10? Primeiro, eu já sei que para ser múltiplo de 2 tem que ser par. Então, ou é o 2, o 4, o 6 ou o 8. Entre 2, 4, 6 e 8, o único número que é múltiplo de 3 é o 6. Então, até vou mudar a cor. Então, aqui nós já sabemos que é o 6.
Número 3, na horizontal, deitado. 300 mais 2. 300. 100 mais 100 mais 100, 300. 300 mais 2, 302. Cuidado, não é 320. Aonde está o 3? O 3 está aqui. E como é na horizontal, o 302 a gente vai preencher aqui. 4, múltiplo de 11 e de 2, no qual o algarismo das dezenas é igual ao das centenas. E o primeiro algarismo é igual ao último. Cadê o número 4? O número 4 está aqui. O que está dizendo? Que é múltiplo de 2 e de 11, ok? Tá. Aqui vai ser par, então, já sei. Porque é múltiplo de 11. No qual o algarismo das dezenas, unidade, dezena, centena, milhar. O algarismo das dezenas é igual ao das centenas. Esses dois são iguais. E o primeiro algarismo é igual ao último. Então, esses dois são iguais. Mas a gente tem muitos números que podem ser aqui. Então, a gente vai deixar essa em branco, vai responder outras coisas e depois a gente volta. Porque daí a gente vai ganhando respostas de brinde. E isso facilita a nossa vida. Verticais. Então, agora é em pé. Número 1. Primeiro múltiplo de 5 maior que 64. Gente, depois do 64, qual é o primeiro múltiplo de 5? O próprio 65. Por quê? Porque para ser múltiplo de 5, tem que ser divisível por 5. Para ser divisível por 5, tem que terminar em 0 e 5. O próximo número depois do 64 é o 65, que terminou em 5. Então, no número 1, a gente coloca 65. E olha que legal, o 6 já foi preenchido antes, então só faltava o 5. Vamos lá, número 5. Número em que o algarismo das unidades é o dobro do algarismo das centenas. Número 5, aqui um é o dobro do outro. Ainda não tem como nós sabermos. Então, vamos para a próxima. 6. Primeiro múltiplo de 5 maior que 400. 401 não dá, 2 não dá, 403 não dá, 404 não dá, 405. Por que 405? Porque terminou em 5. Lembrando que estamos falando nas verticais. E olha só, já preenchi uma coisinha aqui. Daqui a um pouco eu já consigo resolver a 4. Número 7. Múltiplo de 11 maior que 800 e menor que 900. Tem várias possibilidades. A gente ainda não sabe qual vai ser. Eu só tenho um 2 aqui. Mas vamos dar calma, porque aqui me diz uma dica disso aqui. E isso aqui vai ser um algarismo daqui que a gente vai matar a charada sem precisar fazer nenhuma conta. Olha só, número 8. Considerando os múltiplos de 5 na ordem crescente, ele é o quinto múltiplo. Eu tenho que pegar os múltiplos de 5 na ordem crescente, do menor para o maior. Eu quero o que representa a quinta posição. Então, ó, múltiplos de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Eu quero o quinto aqui. Quem nós vamos ter? 0, 5, 10, 15, 20. O quinto múltiplo de 5 é o 20. Então, aqui no número 8, a gente vai colocar o 20. E agora, a gente já consegue preencher bastante coisa. Vamos voltar para o número 4. Múltiplo de 11 e de 2, no qual o algarismo das dezenas é igual ao das centenas. O das centenas eu tenho. E está dizendo que o da centena e da dezena são iguais. Então, eu já sei que esses dois são iguais. Continuando. E o primeiro algarismo é igual ao último algarismo. A número 8 me disse que o último algarismo é o 2. Então, o primeiro automaticamente vai ter que ser o 2. Resolvendo a questão número 5. Número em que o algarismo das unidades é o dobro do algarismo das centenas. Unidades, centenas. Está dizendo que o número em que o algarismo das unidades é o dobro das centenas. Esse aqui é o dobro desse. Então, aqui tem que ser 1. Porque o dobro de 1 é
2. A metade de 2 é 1. Por que a metade? Porque disse que aqui era o dobro do primeiro. O contrário do dobro é a divisão pela metade. Então, a metade de 2, 1. Oba! Mais um pronto. E agora a gente mata a charada da 7. Como assim? Me ouçam. 7 múltiplo de 11 maior que 800 e menor que 900. Está, então, entre 800 e 900. Quem é o único número que pode estar aqui? O 8. Por quê? Porque não está depois do 900, está entre. Eu sei que é 25, então 825. Maior que 800, menor que 900. E essa, pessoal, era a questão 16. E para fazer a questão 17, a gente precisava da questão 16. Então vamos lá. Questão 17. Utilizando os critérios de divisibilidade, verifique se o número obtido em 2 com a bolinha. Aonde está o número 2? O número 2 está aqui. Então eu vou pegar o número 5.148. Aí, usando os critérios de divisibilidade, a gente vai dizer se esse número é divisível por, leiam como divisível, não divisão, tá? 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 e 10. 8, 9 e 10. Então tá, vamos colocar a resposta completa. É divisível por. Terminou em número par? Cheque. Então, divisível por 2. Para ser divisível por 3, 5 mais 1, 6. 6 mais 4, 10. 10 mais 8, 18. 18 é dividido por 3? Sim. Então, 5.143 também será. 48, os dois últimos dígitos da direita são divisíveis. 48 é divisível por 4. Então, 5.148 também será. Não é divisível por 5, porque não terminou nem em 0 nem em 5. O que a gente sabe? Que é divisível por 2 e é divisível por 3. Automaticamente, é divisível por 6. Para ser divisível por 8, os últimos 3 algarismos da direita têm que ser divisível por 8. Vamos fazer o cálculo. Uma vez 8. Uma vez 8. 14 menos 8, 6. Desce 8. Quantas vezes? 8 vezes 64. Sobrou o resto. Então, não é divisível por 8. Divisível por 9. A gente contou antes que 5 mais 1 mais 4 mais 8 dava 18. 18 é divisível por 9. Então, o 9 também dividirá 5.148. Vai ser divisível por 10? Não. Por quê? Porque 5.148 não terminou nem em 0, nem em 0. Porque esse é o critério de divisibilidade por 10. Terminar em 0. É um dos critérios mais fáceis. Então, meus amores, na questão 17, o 5.148 é divisível por 2, 3, 4, 6 e 9. E esses são os exercícios que vocês me pediram para fazer a correção. Se você precisa da correção de algum outro exercício que não apareceu aqui, me avisa, me manda nos comentários, que a gente faz a correção, a gente dá um jeito, combinado? Então tá. Logo, logo eu venho com o próximo vídeo avisando vocês do que nós teremos para o restante da nossa aula. Um beijo!